falar sobre a Revolução Francesa, 10 anos de Revolução, 1789 até 1799. Vamos observar a tela. A Revolução Francesa, parte 1 da Revolução Francesa. Introdução à crise do antigo regime, ou seja, do absolutismo monárquico francês. Tem aí seu ápice com a Revolução Francesa. Diferentemente da Revolução Inglesa, que manteve um caráter isolado, a defesa dos ideais da Revolução Francesa, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, por meio do exército napoleônico, permitiu a divulgação dos princípios liberais burgueses. Então, na era napoleônica, as ideias francesas serão espalhadas na Europa e chegarão também à América. Embora que, na América, com a Revolução Americana, a primeira Revolução Americana, que foi uma independência das 13 colônias inglesas em relação à Inglaterra, baseado nos princípios iluministas. No entanto, a Revolução Francesa ela é considerada a maior das revoluções políticas, porque ela vai acabar de forma gradativa no século XIX com o sistema absolutista na Europa. Mas percebam, somente na década, ou melhor, no século XIX. Perfeito? Então nós temos duas revoluções importantes da história da humanidade. A Revolução Inglesa, mais pela sua Revolução Industrial, e a Revolução Francesa, mais pela sua Revolução Política. Perfeito? Vamos seguindo aqui na tela. Dessa forma, é possível conceituar a Revolução Francesa como um princípio anti-absolutista que permitiu a chegada da burguesia ao poder na França, dando um sério golpe no antigo regime. O antigo regime era como os franceses revolucionários, inspirados pelo iluminismo, chamavam o absolutismo francês. Características da França do século XVIII. A França do século XVIII foi marcada pelo apogeu do absolutismo diante do reinado do rei Luís XIV, o Rei Sol. O excessivo poder era exposto por meio de uma ostentação e despesas junto à corte, com a construção de palácios e grandes festas, além da aparência externa garantida por meios de guerras. Então, você tem aí, desde o rei Luís XIV, no século XVII, para o início do século XX, uma corte muito cara, ou seja, que abocanhava boa parte dos recursos das finanças francesas. Os herdeiros do rei Luís XIV, no caso, os herdeiros do rei Luís XIV, são eles, o Luís XV e o XVI, tiveram que administrar o custo dessa despesa excessiva do rei Luís XIV, ou seja, tinha que solucionar a crise na França. Porém, esses dois últimos reis citados aqui também gastavam e muito com suas cortes caras e luxuosas. A economia era dependente das condições agrárias na França. As manufaturas estavam decadentes depois da perda de mercados após a derrota da França na Guerra dos 7 Anos. Perdeu para os ingleses. E, para piorar a situação, a França assinou com a Inglaterra o Tratado de Éden, também conhecido como Tratado de Raineval. Tratado de Éden ou Raineval de 1786, semelhante ao de Methuen, aquele que Portugal assinou com a Inglaterra, os tratados do Panos e Vinhos, em que a França vendia vinho em troca dos produtos industriais ingleses. Os baixos preços arrasaram a produção francesa. Então, se ligue aqui, o Tratado de Methuen, ou Methuen, foi assinado entre Portugal e Inglaterra. O Tratado de Éden, ou Raineval, é um tratado semelhante ao de Methuen. E isso, ou seja, o Tratado de Éden arrasou com a produção agrícola da França. A produção de vinho francesa entra por água abaixo. Então, uma crise econômica que está se alastrando na França, principalmente a partir da segunda metade do século XVIII.
enquanto a sua rival, Inglaterra, está desenvolvendo a sua primeira revolução industrial. No aspecto social, a desigualdade oriunda do feudalismo ainda prevalecia. Os representantes do primeiro e segundo estados, clero e nobreza, minoria da população desfrutava de privilégios, como a isenção do pagamento de impostos, e cabia ao terceiro estado, a burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses, em torno de 98% da população francesa, sustentar as despesas do governo. O aspecto rural era predominante, pois cerca de 80% do povo era composto de camponeses. Então, você tem ali, na sociedade francesa, o primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O terceiro estado era que bancava os luxos da corte francesa. E detalhe, a burguesia, ela fazia parte do terceiro estado francês. Perfeito? Então, vamos que vamos para o próximo slide. Seguindo aqui com o nosso esquema, pessoal, vamos lá para a observação. Os trabalhadores urbanos mais radicais na França ficaram conhecidos como sans-culottes, uma massa formada por artesãos, lojistas, funcionários públicos, profissionais liberais e assalariados. O culotte era uma calça de luxo usada pela nobreza, os sans-culottes seriam os sem culotte, ou seja, a classe média ou os pobres que não usavam aquele tipo de vestuário. Bom, seguindo aqui, causas da Revolução Francesa. Causas da Revolução Francesa. A França, nas vésperas de 1798, apresentava uma grave situação que provocou ampla insatisfação junto à maioria da população. Inclusive, alguns nobres também estavam preocupados, não só com a finança francesa, com a economia francesa, mas também com o absolutismo francês. Então, parte da burguesia insatisfeita com o governo francês e parte da nobreza, certo? Também estava aí preocupada com o absolutismo francês. Mas vamos aqui para as causas da Revolução Francesa. Abusos do absolutismo. O rei Luís XVI seguiu a trajetória gastadora dos reis absolutistas franceses. Era necessária uma fortuna para manter as elevadas despesas com os gastos da família real e sua corte envolvendo palácios e banquetes, pagamentos de pensões reais. Além disso, o governo mantinha privilégios sociais e a falta de liberdade. Então, tinha muito nobre que não trabalhava e recebia pensão, certo? Ou seja, um recurso mensal pelo rei Luís XVI. Crise econômico-financeira, vamos observando aqui a tela. Crise econômico-financeira foi o somatório de uma série de elementos, como os elevados gastos do governo aos custos das guerras dos 7 anos e da dependência dos Estados Unidos. Ou seja, os franceses, em 1777, na eclosão da primeira Revolução Americana ou a independência das 13 colônias, a França ela apoiou os colonos ingleses, os colonos das 13 colônias, beleza? Assim como a Espanha. Mas quem se deu mal aí, principalmente, foi a França, ok? A vitória foi dos estadunidenses, mas a economia francesa ela entra em mais declínio ainda. Vamos que vamos. A crise da produção agrária provocada por problemas climáticos, secas e geadas, o que gerou o aumento dos preços, a crise da manufatura agravada pelo Tratado de Éden. A queda das receitas e as altas despesas criavam um déficit público muito grande. A situação ficou tão complicada que o rei tinha dificuldades de até contrair empréstimos. Embora que esse rei Luís XVI, ele estava atento, né, para a crise francesa. Ele até queria fazer algumas reformas. Porém, a nobreza aristocrática e o alto clero francês não via com bons olhos essas tentativas de reformas, de solucionar o problema da crise francesa. E vale salientar também que na década de 1780 teve na França as Jacqueries, né, uma revolução, uma revolta dos camponeses diante dessa grave crise agrícola
da França da década de 1780. Bom, a desigualdade social, a existência de privilégios dado ao clero e à nobreza que desfrutavam dos altos cargos públicos e da isenção de impostos, contrastava com a miséria e a fome da maioria da população. Interesses políticos do terceiro estado, muita atenção nessa informação, a maioria da população desejava participar dos destinos da França. Panfletos valorizaram a importância do terceiro estado, destacando-se o texto do abade Sieyès, que dizia: o que é o terceiro estado? Tudo. O que é que tem sido até agora na ordem política? Nada. O que é que pode tornar-se alguma coisa? E você vê aí que esse Sieyès, ele está aclamando a população do terceiro estado, mas principalmente a burguesia, para mudar o panorama político, econômico e social da França, dando aos franceses, principalmente ao terceiro estado, um direito civil, né? E também o direito político, já que o terceiro estado não tinha um direito político. Bom, a influência do iluminismo, o terceiro estado foi motivado pelos princípios iluministas, destacando-se a trilogia da liberdade, igualdade e fraternidade. Então, esse era a ideia dos franceses, tá, galera? Então, isso aí, essa trilogia, liberdade, igualdade e fraternidade, era o ideal da revolução. Os ideais iluministas, né, os 3 pilares do iluminismo são o universalismo, o individualismo e o autonomismo, tranquilo? A trilogia de liberdade, igualdade e fraternidade são as ideias dos revolucionários franceses. Crise política, na medida em que a situação econômica se agravava, o rei viveu uma crise política marcada pela constante substituição dos ministros das finanças, tentando aí solucionar a crise. Turgot, Brienne, Calonne e Necker, e a incapacidade de convencer o clero e a nobreza da importância do pagamento de impostos. E o que rola nesse processo? Vamos ter aqui a reunião da Assembleia dos Notáveis. Então, esse slide aqui, a gente vai falar da Assembleia dos Notáveis até a Assembleia Nacional Constituinte da França. Vamos aos antecedentes da Revolução Francesa, iniciada em 1789. Temos aqui, diante da profunda crise econômico-financeira, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Notáveis. Só tinha, pessoal, a participação do clero e da nobreza. O objetivo era debater uma reforma tributária, apresentando a possibilidade de cobrar impostos do primeiro e segundo estados. Porém, a resistência em pagar impostos ficou conhecida como a revolta aristocrática. Isso foi visto pela população do terceiro estado como um sentimento de que o rei estava enfraquecido, que os franceses poderiam fazer algo maior, já que a nobreza aristocrática ela reagiu, certo? Ela ameaça o rei Luís XVI caso ele cobrasse impostos. Porém, o ministro Calonne foi demitido, assumindo Necker, propondo convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Ou seja, a Assembleia dos Estados Gerais era o parlamento francês, mas esse parlamento só tinha aí o ideal de fazer um conselho do rei, tá? Então, eles aconselhavam o rei. Ele não tinha a prerrogativa de alterar lei, esse parlamento francês, tá certo? Ainda não era um regime monárquico tripartite, ou seja, com poder executivo, legislativo e judiciário autônomo. Isso não existia na França, certo? Só vai existir a partir de 1789. Então, o parlamento francês só aconselhava o rei, e o rei só ouvia, né, se ele assim desejasse. Tranquilo? Bom, os Estados Gerais era a reunião dos 3 estados, fato que não ocorria desde 1614, ou seja, desde o rei Sol Luís XIV. Autorizada pelo rei em julho de 1789, os debates para a escolha dos representantes permitiu a difusão dos ideais iluministas. Em 5 de maio de 1789, com a presença do rei, foram abertos os Estados Gerais em Versalhes,
região próxima a Paris, onde vivia a monarquia e sua corte, no Palácio de Versalhes. Então, na reunião da Assembleia dos Estados Gerais, você tem aqui na tabela, observem aqui a minha tabela. Representantes da reunião, o primeiro estado com 291 deputados, o segundo estado com 270 e o terceiro estado com 578. Lembrando que o terceiro estado representava 98% da população francesa, então mais ou menos aí, 98%. Você vai ver, você vai ter contradições, tá? De livro para livro, de apostila para apostila, de historiador para historiador. Mas o fato é que o terceiro estado correspondia à maioria da população. Pessoal, desde sempre da existência dos estados gerais, tá? Antes de 1614, quando ele era reunido pelo rei francês, as reuniões eram feitas em separado e o voto era por estado, ok? Mas diante desse processo, com a reunião dos estados gerais, o terceiro estado ele exigiu duas coisas, basicamente. Primeira, o aumento do número de deputados do terceiro estado, pois eles correspondiam à maioria da população francesa, e eles também vão exigir, por exemplo, a votação por representação, ou seja, por cabeça, um voto per capita. E vamos ver o que rolou diante dessa situação na França, em 1789. E vale salientar também que a população da França, principalmente de Paris, já estava revoltada, já estava ocupando as ruas de Paris. Algumas mulheres marcham para Versalhes, exigindo aí as reformas tributárias e políticas da França. Vamos ver o que temos nesse slide. O terceiro estado conseguiu autorização para eleger mais representantes, apesar de numericamente superior, não levava vantagem, pois o voto não era por cabeça, mas por estado, com base no sistema de votação tradicional, os estados gerais. Como cada estado tinha direito a um voto, clero e nobreza, que defendiam seus privilégios, somariam 2 votos. Para tentar aumentar seu poder de decisão, o terceiro estado exigiu votação por representante. Para mudar o sistema de votação era necessário o voto por estado. Portanto, sem possibilidades do clero e nobreza aceitarem a nova regra. O impasse no sistema de votação gerou a revolta dos membros do terceiro estado, que decidiram afastar-se dos estados gerais e escrever uma constituição para a França. Episódio conhecido como Juramento da Sala do Jogo da Pela, de 15 de novembro de 1789. Recebendo os elementos do clero e da nobreza, os Estados Gerais tornaram-se Assembleia Nacional e, em seguida, Assembleia Nacional Constituinte. Então, durante a reunião da Assembleia dos Estados Gerais, não foi aceita a votação por representação ou por cabeça, pois membros do terceiro estado, os deputados, saem da sala dos Estados Gerais e vão para a sala do Jogo da Pela. Estava todo mundo ali abestalhado diante de toda a situação, porque isso nunca tinha ocorrido, essa desobediência de deputados do terceiro estado em relação ao rei. Existia todo um protocolo, inclusive, de como se comportar, uma etiqueta na hora de fazer os debates e tal. Então a galera cagou mole ali e saiu da reunião, foi para o jogo da sala da Pela, ok? Lá eles juraram sair dali somente com uma constituição para a França. O rei Luís XVI, no momento de lucidez, mandou os representantes do primeiro e segundo estados participarem também daquela Assembleia. Daí a formação da Assembleia Nacional Constituinte. Enquanto isso, o povo francês, o que o povo francês fez? Enquanto isso, vamos lá. Tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. O rei Luís XVI procurou mobilizar suas tropas, ameaçando a Assembleia Constituinte. O terceiro estado reagiu, formando uma milícia em Paris, conhecida como Guarda Nacional, com centenas de voluntários, inclusive mulheres, tá, pessoal? Em 14 de julho de 1789, os revoltosos conseguiram armas no arsenal dos inválidos, mas faltava munição. A informação de que havia pólvora e chumbo na Bastilha, prisão símbolo
do absolutismo levou uma multidão para seus portões. Horas depois, a fortaleza foi invadida, reforçando belicamente as forças do terceiro estado. A tomada da Bastilha simbolizou a queda do absolutismo. A partir do dia 14 de julho, o rei teria de submeter-se às decisões da Assembleia Constituinte. Ou seja, o símbolo do absolutismo francês foi invadido pela população francesa. Então, historiadores acreditam que a tomada da Bastilha representa o fim do antigo regime francês. E o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, ele vai se espalhar pela França, mas também vai tomar a Europa durante as guerras napoleônicas. E o que nós temos aqui agora? Nós temos as nossas questões para treinarmos esse assunto. Vamos que primeira questão, galera, nós temos aqui a incapacidade de criar uma realidade imaginada com palavras possibilitou que um grande número de estranhos coopere de maneira eficaz, mas também fez algo mais. Uma vez que a cooperação humana em grande escala é baseada em mitos, a maneira como as pessoas cooperam pode ser alterada, modificando-se os mitos, contando-se histórias diferentes. Nas circunstâncias adequadas, os mitos podem mudar muito depressa. Em 1789, a população francesa, quase da noite para o dia, deixou de acreditar no mito do direito divino dos reis e passou a acreditar no mito da soberania do povo. Aí nós temos uma breve história da humanidade. O episódio histórico ocorrido na França e citado por Harari está relacionado à Primavera dos Povos. Primavera dos Povos ocorreu em 1848. Revolução Francesa foi em 1789, o fim do antigo regime francês. Comuna de Paris foi em 1870, uma revolta, uma tomada do poder de Paris com o apoio de socialistas e anarquistas. Expansão napoleônica, ela vai de 1804 a 1815, a era napoleônica, no período imperial, tá? A gente está citando aqui a fase do Império Napoleônico. A Revolução Agrícola, galera, isso aqui começou ali por volta de 10 mil anos atrás, tá? A 10 mil antes de Cristo. Então, a resposta correta desta questão é a letra B de bola. Seguindo, questão de número 2. Observe a gravura de Hellman, 1743 a 1806. A abertura dos Estados Gerais em Versalhes, 5 de maio de 1789. Veja que é interessante a gente ler a fonte, porque ela nos dá uma informação sobre do que se trata essa imagem. E aqui, 5 de maio de 1789, a abertura da Assembleia dos Estados Gerais. O evento representado na imagem mostra, na letra A, o poder legislativo composto por representantes de todas as classes sociais e responsável pela proposição e criação de leis federais. Você tem aqui 1743 a 1806, o século XVIII, e aqui na fonte 1789, então é uma monarquia absolutista, concentração de poderes nas mãos do rei. Letra A está fora. A letra B, uma Assembleia Popular reunida em caráter permanente e abertura à participação direta de todos os cidadãos. Ou seja, só votava quem tinha renda e a Assembleia só era reunida quando o rei assim desejasse. Letra C, o poder moderador composto por representantes de organismos sociais e políticos responsáveis pelo controle sobre as decisões do rei. O rei tinha poder absoluto. D, o poder executivo composto pelos membros da nobreza e do clero, responsáveis pelas decisões do rei. De novo, é o absolutismo, poder concentrado nas mãos do rei. E letra E, uma assembleia consultiva, convocada esporadicamente pelo rei, formada por representantes das 3 ordens sociais. Então, a resposta é a letra E. Show de bola? Então, é isso aí. Vamos falar de Revolução Francesa, parte 2. Vem comigo.
Pessoal, essa parte de Revolução Francesa, parte 2, ela é muito específica, tá? Ela é muito específica. Então, você vai ter que acompanhar aqui a leitura dessas fases da Revolução Francesa. Marcar no seu PDF, tá? Esse PDF aí que eu estou te dando, certo? De forma gratuita para você acompanhar essas aulas. Só clicar aqui no link da descrição para você baixar o seu PDF de forma inteiramente gratuita. Então, a gente vai ter que marcar as informações mais específicas, mais recorrentes na prova da SpaceX. Tranquilo? Então, vamos que vamos aqui para a análise dessas específicas. Revolução Francesa, parte 2. Para facilitar os nossos estudos, pode-se dividir a Revolução Francesa em 3 fases. Fase das instituições dos interesses da alta burguesia francesa. A era das antecipações, aqui vamos ter uma fase mais de caráter popular. E a era das consolidações, ou seja, o retorno da burguesia, da alta burguesia ao poder. Ok? Burguesia. Então, você tem aí a fase das instituições, antecipações e consolidações. Bom, primeira fase das instituições, 1789 1792, subdividiu-se em Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Legislativa, Monarquia Constitucional e a República da Convenção. A era das antecipações, fase da Convenção, e a era das consolidações, marcada aqui pelo Diretório. Então, essas duas aqui nós temos o início da República Francesa, ok? A fase aí, as duas fases da República, uma de caráter mais popular e a outra de caráter mais burguês. E os partidos políticos desses grupos, né, ou seja, dos grupos ou clubes políticos, nós vamos ter a dos jacobinos, representando as classes mais populares, né, da pequena burguesia, por exemplo, sans-culottes, e da alta burguesia nós vamos ter o grupo 2, girondinos. Perfeito? Vamos aí para as específicas. Se liguem. A era das instituições. Era das instituições, 1789, 1792. Foi a fase moderada da Revolução Francesa, dominada pela burguesia. Consistiu na implantação dos princípios iluministas, especialmente liberdade e igualdade. Igualdade jurídica. Não quer dizer que eles tiveram igualdade política nessa fase. Vamos ver por quê. Assembleia Nacional Constituinte. No contexto da formação das instituições burguesas, ocorreu a fase camponesa da Revolução Francesa, chamada de Grande Medo, quando os camponeses, inspirados pelas ideias de liberdade e igualdade, atacaram as propriedades camponesas entre julho e agosto de 1789. Essa ação foi fundamental na aprovação da eliminação dos privilégios feudais, dando fim à isenção de impostos e ainda existente da servidão em 4 de agosto de 1789. Então, os camponeses ganharam e conquistaram esses direitos. E olha só, nesse grande medo, muitos nobres franceses fugiram para a Áustria. Aí você vai ter a nobreza emigrada, que vai para fora da França buscar apoio para fazer uma contra-revolução. Se liga nisso aí. 2 documentos legitimaram os ideais burgueses: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Constituição de 1791. O que diz a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Aprovada em 26 de agosto de 1789, defendeu os direitos naturais, como a igualdade jurídica, a liberdade política e de expressão, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. É considerado um marco na legislação das sociedades liberais burguesas. Inclusive, a gente adota alguns princípios elaborados pelos franceses a partir desta declaração. Isso eu digo hoje no nosso país, perfeito?
Já a Constituição de 1791. Os trabalhos da Assembleia Constituinte terminaram em setembro de 1791, apresentando a Constituição Francesa, além de garantir os princípios da Declaração dos Direitos e estabelecer os princípios políticos, como monarquia constitucional, o rei obedecia à Constituição, divisão em 3 poderes, o executivo exercido pelo rei, legislativo a cargo da Assembleia Legislativa e o judiciário, e o estabelecimento do voto censitário, ou seja, a maioria da população ficou de fora do processo político. E os sans-culottes, principalmente, não aceitaram, certo? Essa exclusão de direitos políticos. Vamos lá. Nessa fase inicial da Revolução Francesa, uma tentativa de conciliar a burguesia e a aristocracia, como os ingleses fizeram, criando um modelo monárquico constitucional e parlamentar semelhante ao inglês. As camadas populares ganharam a igualdade jurídica, leis iguais para todos, mas foram excluídos da participação política, além de não votar, porque o voto era censitário e era muito caro. A Lei de Chapelier, 14 de junho de 1791, proibiu os trabalhadores de fazerem greves e criarem as suas associações. Então, era proibido sindicatos, por exemplo, e greve. A população francesa, agora, os cidadãos franceses, não tem mais esse papo de primeiro estado, segundo estado, né? Os cidadãos franceses, a maioria deles, pobres, né, vão reagir a essa dominação burguesa da fase da monarquia constitucional ou a era das instituições. A burguesia conseguiu enfraquecer a aristocracia por meio da abolição de privilégios feudais e medidas de secularização, ou seja, separação da igreja do Estado, confisco e nacionalização dos bens do clero, em 2 de novembro de 1789, e a criação do Código Civil do Clero, de 1790. Então, o clero teve que jurar a essa Constituição. Alguns cleros juraram a Constituição, você tem aí o clero juramentado, e aqueles que não juraram, o clero refratário, ok? Então, vamos que vamos. A França criou uma igreja nacional separada do Papa. Os bens confiscados foram usados como garantia de títulos franceses, chamados assignats, usados para atenuar a crise francesa, que não conseguiram. Então, basicamente, para você entender por que foram 10 anos de revolução, porque a crise da França não estava sendo solucionada. A crise financeira, muita fome ainda atingindo a França. A produção agrícola, né, tentando ali reverter aquela situação. E as manufaturas, como a gente viu, decadente. E a principal rival dos franceses, a Inglaterra, estava, né, em seu processo de evolução. Ok? Então, todo um cenário aí negativo para que os franceses, dessa fase das instituições, solucionassem essa crise. Perfeito? Vamos que vamos. O voto censitário permitiu a eleição de uma maioria burguesa, os girondinos, e a seguinte configuração política. Vamos lá. Girondinos, a alta burguesia, os jacobinos, pequena burguesia e sans-culottes, os cordeliers, camadas mais baixas, e os feuillantes, a burguesia financeira. A reação aristocrática, ou seja, durante o processo revolucionário, muitos nobres fugiram, como eu já falei para vocês, para os países vizinhos, os emigrados. A resistência à Constituição Civil, formando o clero refratário e o apoio às forças contra-revolucionárias. As forças contra-revolucionárias lutaram para derrubar as medidas da Revolução Francesa, a restaurar o absolutismo e os privilégios do primeiro e segundo estados. Eram compostos pelo rei, aristocratas insatisfeitos, como os emigrados e refratários, ou seja, o clero refratário. Países absolutistas, como a Áustria, Prússia e a Rússia. E a Inglaterra, vejo que a Inglaterra não era um país absolutista, a Inglaterra tinha já implementado a sua monarquia parlamentarista. Então, por que diachos a Inglaterra está lutando? Porque os ingleses não eram burros, os ingleses sabiam que era uma revolução burguesa. E os burgueses franceses queriam ali autonomia econômica, ou seja, acabar com o mercantilismo e implementar mais ainda o liberalismo para eles poderem desenvolver as suas manufaturas. Ok? Então, a Inglaterra via o sucesso da Revolução Francesa como a eclosão, né, o surgimento de um país concorrente. E vale salientar que Inglaterra e França
historicamente eram inimigas, beleza? Vamos lá. Os ingleses, que já tinham feito uma revolução burguesa, temiam, tá aí, ó, a concorrência da economia francesa. Bom, as forças contra-revolucionárias, o rei, os emigrados, clero refratário, os países absolutistas e a Inglaterra. A ação contra-revolucionária teve dois momentos marcantes. Na tentativa do rei, Luís XVI, 1791, foi reconhecido e capturado, devolvido para os revolucionários, e a invasão austro-prussiana em 1792. A reação burguesa com apoio popular gerou a prisão do rei, a formação da Comuna Insurrecional de Paris. Comuna, pessoal, é como eles chamavam as suas cidades, tá? Cidades francesas. Então, cidade de Paris, beleza? Comuna de Paris. Para abastecer, ou melhor, para atacar as forças contra-revolucionárias, a vitória sobre as forças invasoras na Batalha de Valmy, em setembro de 1792. Isso aí provocou o fim da monarquia. Bom, na Batalha de Valmy, o povo francês venceu aquela ação contra-revolucionária e agora a população está mais fortalecida depois da vitória da Batalha de Valmy. E a gente entra aqui em uma outra fase da Revolução Francesa, a fase das antecipações. De novo, gente, não tem para onde correr. É muito específico esse conteúdo. E como a gente vai resolver as questões da SpaceX, vocês vão ver como é que eles cobram em suas questões esse conteúdo. Fica comigo aqui até o fim desse vídeo. Vamos lá. Foi a fase mais radical da Revolução Francesa. Representou a tentativa de antecipar medidas populares. Ou seja, os jacobinos tomam o poder, tá, galera? Derrubam os girondinos do poder. A mobilização dos mais pobres para a guerra gerou inúmeras exigências de melhorias de vida e pressões contra a burguesia. Mudanças políticas foram necessárias. A Assembleia Legislativa foi derrubada e convocada eleições para uma nova Assembleia chamada Convenção Nacional, a República da Convenção Nacional. A monarquia foi substituída pela República, proclamada da Primeira República Francesa em setembro de 1792. A convenção tinha a seguinte configuração política. Girondinos, sentados à direita, tornaram-se conservadores dos interesses da alta burguesia. O principal líder era o Brissot. Planície ou pântano burgueses, sem posição política clara, apoiando medidas de seu interesse. Jacobinos ou montanha, sentados à esquerda, eram os mais radicais, exigindo mudanças que beneficiassem a pequena burguesia e os sans-culottes. Os principais líderes foram Danton, Marat, Robespierre e Hebert. Inicialmente, girondinos permaneceram no poder, mas em setembro de 1792 e julho de 1793 foram derrubados. Foram substituídos pelos jacobinos diante da radicalização do processo revolucionário. Em 1793, as forças contra-revolucionárias voltaram a agir. Ocorreu a revolta de Vendéia, uma revolta camponesa antirrepublicana estimulada pelo clero e da nobreza. Rolou um boato de que os camponeses seriam alistados de forma compulsória, certo? Esse boato até que era verdade. Só que os camponeses não queriam serem alistados de forma compulsória, certo? Daí a revolta, beleza? Então a formação da primeira coligação antifrancesa, reunindo inúmeros países como a Inglaterra, a Áustria, a Rússia e Prússia, Espanha e Holanda. Por que, professor, a Holanda e a Espanha também lutaram contra a Revolução? Porque eles não queriam que os ideais franceses, liberdade, igualdade, fraternidade, por exemplo, chegassem em seus países. E nesse contexto, o rei Luís XVI e a sua esposa Maria Antonieta foram condenados à morte, acusados de traição. Os jacobinos assumiram o poder e tomaram uma série de medidas populares. As duas medidas mais famosas foram a reforma agrária, confiscou as terras dos emigrados, ou seja, da nobreza que fugiu, e da igreja, vendeu a preços populares aos camponeses. Lei do máximo, já adotada aí por Robespierre, congelou os preços e os salários. Isso provocou, claro, a insatisfação do povo francês.
Além destas, outras medidas tiveram grande repercussão, como a aprovação da Constituição de 1793, garantindo o sufrágio universal masculino, ou seja, derrubaram o voto censitário. A abolição nas colônias francesas, isso aqui vai rolar a independência do Haiti, por exemplo, em 1804, a criação do ensino público e gratuito, a criação de um novo calendário e a vitória sobre a primeira coligação, ou seja, contra aqueles países que lutaram para acabar com a Revolução Francesa, ok? Bom, do novo calendário, eles instituíram um calendário baseado nas estações do ano. Então, para a fins de nível didático, de ensino médio, a gente só precisa saber do nome de 2 meses do novo calendário republicano francês. O mês do Thermidor e o mês do Brumário. Certo? Então, esses 2 termos aqui, essas 2 expressões, elas fazem parte do calendário revolucionário francês. O Thermidor, mês do Thermidor e o mês do Brumário. Vamos que vamos. O governo jacobino organizou os seguintes comitês: salvação pública com funções executiva e a segurança nacional, com a função de capturar e punir suspeitos de atitudes contra-revolucionárias. Vai ter um monte de gente guilhotinada nesse período. O radicalismo chegou ao extremo com as perseguições aos contra-revolucionários, o chamado de terror jacobino. O terror jacobino foi a extrema violência exercida pelos jacobinos em reação às forças contra-revolucionárias, a mando de Robespierre. Ocorreu entre junho de 1793 e julho de 1794 e é considerada a fase popular da Revolução Francesa. O líder que se destacou foi Robespierre. O símbolo do terror foi a guilhotina, instrumento usado na condenação à morte pelo Tribunal Revolucionário. A extrema violência enfraqueceu os jacobinos. Marat foi morto por uma mulher ligada aos girondinos, chamada de Charlotte Corday. Robespierre perseguiu e condenou outros líderes, como Danton, acusado de pedir o fim da violência, e Hebert, acusado de radicalismo. Ou seja, os amigos do povo foram morrendo, né? Foram morrendo aí, e o Robespierre acumulando poder, certo? Então, o Robespierre, sem as lideranças de seus companheiros, como o Danton, né, que foi acusado de pedir o fim da Revolução, esse cara ele era querido pelos sans-culottes, tá? Então ele seria uma espécie de ligação entre os revolucionários, né, a Convenção Nacional, e os sans-culottes. Mas quando ele foi eliminado, meu irmão, aí os sans-culottes vão retirar apoio de Robespierre. Isolado, continuando aqui, isolado, Robespierre foi preso e condenado após um golpe da alta burguesia, chamado de reação termidoriana, ou golpe 9 de Thermidor. Veja aqui, o mês Thermidor, que corresponde ao calendário cristão, né, de 27 de julho de 1794. Bom, essa reação termidoriana coloca de volta ao poder a burguesia. Então, a gente vai ter uma nova fase da República Francesa, que é o Diretório. Então, vamos lá. Também conhecida como fase do Diretório e o momento da consolidação dos princípios da Revolução Francesa. Então, você tem aqui a Era das Consolidações. 1794, 1799, os girondinos retornam ao poder com o apoio do Pântano, anulando as medidas radicais dos jacobinos, como a lei do máximo e os abusos do Tribunal Revolucionário, embora aqui alguns, né, radicais serão guilhotinados também. A Constituição de 1795, mais uma Constituição aprovada, criando o Diretório, composto por 5 membros da alta burguesia, cuja função era governar a França. O poder legislativo era bicamaral, Câmara dos 500 e a Câmara dos Anciãos. O governo diretório foi marcado pela crise econômica, corrupção e anarquia política, desorganização causada internamente, causada pela falta de sintonia dos membros do governo, causando a insatisfação popular. Internamente ocorreram constantes ameaças
de diversas forças políticas, como monarquistas de direita, e dos jacobinos de esquerda, e da extrema esquerda simbolizada pela conspiração dos iguais liderados por esse cara aqui, o Graco Babev. Ok? Bom, no plano externo persistiram as ameaças das forças contra-revolucionárias. O jovem general Napoleão Bonaparte destacou-se nas guerras antifrancesas e liderou o golpe do 18 de Brumário. Então é o seguinte, galera, o golpe de 18 de Brumário, como vocês podem observar aqui, foi o golpe que derrubou o Diretório em 9 de novembro de 1799, levando Napoleão Bonaparte ao poder. O caso é o seguinte, olha só, um bizu aqui para você. Você tem aqui um Estado. O Estado. Então, o Estado francês, antes da Revolução, antes de 1789, o que ele tinha? Uma ideologia, a religião, né, que era agregada ao Estado, integrada ao Estado. Você tinha ali uma economia que, de certa forma, estava em queda, né, em crise, em déficit econômico. Você tem o militarismo, a força nacional, que defendia o Estado absolutista, certo? E você tem a política, ou seja, o regime monárquico absolutista. Então, o que ocorre nesses 10 anos de Revolução, 1789 e 1799? Quebrou esses conceitos de Estado, ideologia, economia, militarismo e política. Aqui, a crise econômica era que causava mais problema. A Revolução continuava devido a essa crise econômica. Mas havia um vazio de poder. Os girondinos não confiavam nos jacobinos e vice-versa. Então, havia aí, nessa revolução, nesses 10 anos, a ausência de uma figura política. Então, a burguesia, a alta burguesia francesa, ela queria colocar um ponto final na revolução para solucionar o problema da economia, certo? Solucionar o problema da economia. Então, vamos botar aqui a economia para baixo, certo? Havia ali a questão da religião, né, do catolicismo. Vamos permitir que o catolicismo volte a prevalecer na França, porém, com a separação entre igreja e Estado. Vamos manter isso. Ideologia. Precisamos de uma figura imponente para restabelecer um governo, restabelecer um poder político, certo? Um poder político onde todos confiassem. E quem a população francesa confiou? Confiou no Napoleão Bonaparte, o líder general que estava enfrentando as contra-revoluções e expandindo o território francês na Europa Central, ok? Então, o Napoleão Bonaparte, ele tinha o quê? O prestígio junto às tropas francesas, ele tinha o prestígio junto aos militares franceses. Então, daí a alta burguesia, os girondinos, por exemplo, convocarem Napoleão Bonaparte. E aí fazer o quê, professor? Fazer a restituição de um Estado, certo? A restituição. Veja que eu não usei a palavra revolução nem restauração, mas era restituir, certo? Um Estado forte, um Estado onde garantisse os interesses, claro, de uma classe, a burguesia. Então, a burguesia e os militares derrubam o diretório, instituindo o consulado em 1799, que durou até 1804, quando ali o Napoleão Bonaparte se tornou imperador da França. Então, veja só, o Napoleão, apoiado pela alta burguesia, contribuiu para consolidar os ideais burgueses por meio da chamada Era Napoleônica. Essa Era Napoleônica que a gente vai ver na nossa próxima aula. Beleza? Então, não se ligue aí, né? Que essa aqui é a aula de número 10. Vamos para a questão, olha só, vamos para a questão de número 1, falando aqui sobre essa fase. Vamos que vamos aqui, ó. Leia as afirmativas abaixo, referentes à Revolução Francesa. Saiu essa interrogação aí do nada, mas vamos lá. Item 1. Sua principal função social era defender a nação. 2. A fase da Revolução Francesa que durou de 1794 até 1799. 3. Revoltas camponesas comuns na França na década de 1780.
4. Defendia um governo central forte, o voto universal e a participação popular na direção do processo revolucionário. Os fragmentos 1, 2, 3 e 4 referem-se respectivamente o ou as. Vejo que isso aqui não é uma questão de verdadeiro ou falso, né? O camarada na prova aí tem que ler toda a questão e ele coloca aqui, ó, na letra A, jacobinos, diretório, nobreza e jaquerris. Na letra B, nobreza, diretório, jaquerris, jacobinos. Na letra C, diretório, jaquerris, jacobinos, nobreza. Na letra D, nobreza, jaquerris, diretório, jacobinos. E na letra E, jaquerris, jacobinos, nobreza e o diretório. Então, se referem-se a qual a sequência? A sequência é nobreza, sua principal função era defender a nação. Né? 2. A fase da Revolução Francesa, que durou de 1794 até 1799. A fase do diretório. Revoltas camponesas comuns na França, na década de 1780. A gente tem aí os jaquerris. E o 4, defendia um governo central forte, o voto universal e a participação popular na direção do processo revolucionário, os jacobinos. Viram? Essa aqui é uma questão da SpaceX, muito específica. Então, eu vou te entregar as específicas, eu vou te entregar a questão de Revolução Francesa na prova da SpaceX. Agora, olhem essa aqui. Vamos lá. A Revolução Francesa teve início em 1789, nesse processo o ou a. A Assembleia Nacional Constituinte, representando os interesses das classes populares, foi responsável por abolir a escravidão, por acabar com os privilégios do clero e da nobreza e por instituir o voto universal. A Assembleia Nacional Constituinte instituiu o voto universal ou censitário? Universal ou censitário? B. A partir de 1792, os girondinos deram início ao período do terror. O período do terror foram girondinos ou jacobinos? Girondinos ou jacobinos? Certo? E aqui em cima foi o voto censitário. Tinha que ter renda para votar. Seu diretório foi um governo que conseguiu conciliar diferentes setores, obtendo o apoio dos jacobinos. Os jacobinos foram derrubados, a Convenção Jacobina foi derrotada pela alta burguesia. D. O 18 de Brumário foi um golpe de Estado que recebeu o apoio de um grupo militar e foi responsável por consolidar os interesses burgueses na França. E a letra E, Convenção Nacional, teve início com a tomada da Bastilha. Convenção Nacional, a fase das instituições, teve início ali na Assembleia Nacional Constituinte, né? Primeiro. Ok? Símbolo de arbitrariedade, do poder e pau. Então, a resposta correta dessa número 2 é a letra D de dado. Então, é isso aí, pessoal. Finalizada mais uma aula de História Revolução Francesa para a SpaceX.